Noite, eu sou a Ariane, professora preceptora científica da Liga do Trauma, da Faculdade de Medicina, e nós estamos hoje recebendo o Dr. Sato Otorrino, cirurgião, para estar falando com a gente sobre a temática de trauma de face. Teremos a Bruna, discente, que vai fazer a apresentação intermediação de todas as perguntas. Vocês podem perguntar pelo chat ou levantar a mãozinha ao término da apresentação, para que o doutor possa estar tirando as dúvidas que, porventura, venham aparecer. De qualquer forma, Sato, com muito carinho, a gente te recebe aqui. Você é uma pessoa incrível, eu gosto muito de trabalhar com você, é uma daquelas pessoas que, dá um alívio quando a gente chega e é ele que está no plantão. Então, eu, em nome da Liga do Trauma, a gente agradece muito a sua disponibilidade e você está dividindo com a gente todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, que, sem dúvida nenhuma, vai ser extremamente útil e muito enriquecedor para a gente. Vamos lá, Bruninha? Obrigado, viu, Ari? Então, muito obrigada, doutor Sato, por ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Bruna, diretora científica da Liga do Trauma. Vai ser um prazer para a gente hoje estar ouvindo um pouco da sua experiência, do que você tem para contar para a gente, esse simpósio da FUNEP. Agora a palavra é toda sua. Qualquer dúvida é só me chamar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Sato, tá? Eu sou otorrinolaringologista e cirurgião cérvico-facial. Minha formação é pela UFTM, né? Eu me graduei em 2015 e depois fui para a residência de otorrino. Eu me graduei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e fiz a minha especialização aqui no Hospital de Base de Rio Preto pela FAMERP. Depois da otorrinolaringologia, fiz uma subespecialização na área de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, a Ari me convidou hoje para falar de trauma de face e de vias aéreas, né? Bom, falar de trauma de face apenas seria, para uma liga de cirurgia, um pouco, talvez supérfluo demais, muito superficial. Para quem está numa liga de cirurgia, é importante aprender principalmente, né, o manuseio das vias aéreas pelo ATLS, que é a proposta que eu tenho para vocês aqui, tá? Uma aula sucinta, curta, rapidinha, para a gente ir no Toninho depois, tá? Aqui. Qual que é o objetivo da aula? Eu quero que vocês aprendam a identificar quais são as situações de risco às vias aéreas. O ATLS, ele tem uma sequência, um protocolo de sequência de ações a serem obedecidas por um motivo. Quando a gente vê lá o ABCDE do ATLS, nós vemos que a letra A, que é a primeira a aparecer, ela está relacionada às vias aéreas, né, a coluna cervical, mas principalmente às vias aéreas. Por que isso segue essa sequência? As vias aéreas em um paciente politraumatizado, elas são, quando acometidas, elas são a principal causa, aliás, a causa mais rápida de levar um paciente ao óbito, tá? Quando você não tem uma via aérea funcionante, essa é a maneira mais rápida de levar um paciente ao óbito. Por isso é importante que nós aprendamos a reconhecer quais são os sinais e os sintomas de obstrução das vias aéreas no paciente politraumatizado, né? Para isso é importante que a gente conheça quais são as técnicas para garantir e manter uma via aérea PERV. Né? Como um dos objetivos é definir o que é o que significa o termo via aérea definitiva, eu já vou começar por isso aqui. O que é uma via aérea definitiva? A gente pode considerar isso como a presença de um tubo, ou seja, de um mecanismo de fluxo de ventilação, né, que esteja abaixo do nível das cordas vocais e que tenha o cuff insuflado. Né? Então, vocês vão ter na cabeça a imagem daquele tubo orotraqueal que nós colocamos, por exemplo, pela boca, passamos pelas pregas ou cordas vocais e abaixo delas é insuflado o cuff, garantindo um aporte de oxigênio para esse paciente. Bom, como eu estava falando, por que a via aérea é o principal, aliás, é o mais, assim, que tem que ser abordado mais rapidamente. Quando você tem uma oxigenação inadequada de sistema nervoso central, de coração, de órgãos nobres, você leva esses órgãos a apresentarem uma disfunção. E isso é o que vai levar o paciente ao óbito mais rápido. Portanto, garantir a via aérea é prioridade no politrauma. É prioridade sobre o sistema neurológico, circulatório, de ventilação, todo mais. A via aérea acaba sendo o mais importante, né?
Aqui eu vou listar para vocês quais são as principais causas de morte de um paciente que está politraumatizado, que teve acometimento das vias aéreas, né? É a falha em reconhecer. Esse é o principal problema, tá? Quando você não sabe, isso é uma coisa que a gente vai pegando tanto com estudo quanto com experiência, quando você não sabe quando reconhecer a necessidade de acessar a via aérea, tá? A gente tem um paciente que está em insuficiência respiratória aguda e a gente não acessa e não garante uma via aérea definitiva para ele. Exemplos, um paciente que tenha sofrido um politrauma e está com queixa de dor, que apresenta uma taquipneia, em que a gente associa essa taquipneia à dor, ou então à ansiedade. Um paciente que está com um esforço respiratório, com os parâmetros associados piorando, por exemplo, uma dessaturação, por exemplo, um acúmulo de CO2 no sangue, né, uma hipercapnia, e nós não observamos isso, tá? Quando a gente deixa isso passar, a gente posterga o acesso à via aérea, a gente pode estar condenando o paciente, tá? Esse é o principal de todos, esse é o principal. Na dúvida se você vai garantir uma via aérea ou não, se você tem dúvida nisso, você já deveria ter garantido ela, tá? Segundo, é quando a gente tem, a gente falha em reconhecer a nossa falha. Vou dar um exemplo, né? A gente está tentando fazer uma intubação orotraqueal no paciente, uma via aérea difícil, a gente não consegue, é chamado ajuda, a ajuda também não consegue, a gente insiste, e não decidimos por fazer uma via aérea definitiva cirúrgica, por exemplo. Isso é uma falha em reconhecer a necessidade de uma outra via aérea quando a gente falhou no nosso plano inicial, tá? E também a presença de uma via aérea que está mal alocada, ou seja, um tubo que não está na traqueia, um tubo que não tem o seu cuff insuflado abaixo do nível das cordas vocais. Isso é mais comum do que parece. Muitas vezes, principalmente quando a gente começa a trabalhar com emergência, com urgência, na intubação, por exemplo, você pode acabar intubando o esôfago, tá? E se você não faz uma ausculta pulmonar adequada para ver se está com o membro vesicular presente, se está com ventilação, se você não ausculta o epigástrio e observa ruídos nessa região que indicam que pode estar no esôfago, se você não olha a saturação após a intubação, você não checa se ela está subindo como deveria, então você pode ter colocado o seu tubo no lugar errado, tá? Assim como muitas vezes você pode perder a via aérea. Um paciente que, por exemplo, tenha sido intubado, não foi feita a fixação correta, ou um paciente que foi submetido a uma traqueostomia e por agitação acaba extruindo, né, a cânula, você pode perder uma via aérea e isso pode levar o paciente a óbito. Então, reconheça o problema, isso é o mais importante, tá? Quando a gente fala em obstrução das vias aéreas, a gente tem que ter ciência de que ela pode ser súbita ou gradual, completa ou parcial, tá? O mecanismo está muito relacionado a isso. Se a gente pensar num paciente, por exemplo, que sofreu um trauma lá, um acidente de trânsito, tá? Bateu a cara no painel, quebrou todos os ossos da face, certo? E um fragmento ósseo desceu e entupiu, por exemplo, a via aérea. É incomum, mas se acontecer, vai ser uma obstrução súbita, tá? E completa. Agora, a gente imagina um paciente que tenha sido vítima de queimadura na face. O paciente foi queimado na face. Inicialmente, ele está com uma via aérea patente, só que vai havendo edema, né? Ou seja, um inchaço dessa via aérea e pouco a pouco evolui-se para uma obstrução da mesma, né? E essa é uma obstrução já gradual. Então, nesses casos, a gente, pelo mecanismo que a gente observa, a gente define o tipo de obstrução que mais provavelmente irá acontecer. Então, quando você chega num ambiente em que o paciente está politraumatizado, qual que é o principal passo inicial? Conversar com o paciente. Conversar com o paciente parece uma coisa simples, e realmente é. Só que a partir desse ato você consegue inferir diversas coisas. Você chega para o paciente num ambiente de trauma, que ele sofreu, sei lá, um acidente de automobilístico, foi vítima de algum ferimento por arma de fogo, o que quer que seja. Você conversa com o paciente, ele te responde de maneira coerente, com a voz clara e sem dificuldades, você já pode inferir o quê? Você pode inferir que aquela via aérea, ela está pérvia e que não tem nenhum sinal de obstrução no momento. Você pode inferir que a ventilação, ou seja, que as trocas gasosas da parte pulmonar da via aérea baixa estão funcionando. E como ele diz coisa com coisa, como ele está coerente, lúcido, orientado, você pode inferir também
que apresenta um aporte de oxigênio e de sangue adequado para o sistema nervoso central. A partir de um dado, de uma conversa simples, 2, 3 palavras que você troca com o paciente, você já consegue inferir tudo isso, que já confere grande tranquilidade para você no manejo inicial, tá? Como eu estava falando, o mecanismo digital é muito importante a gente avaliar. Uma lesão na face, por exemplo, um paciente que sofreu um trauma em face, fraturou o terço médio da face, está apresentando um sangramento assim, profuso local, você já sabe que vai ser uma via aérea difícil, possivelmente você não vai conseguir entubá-lo por via oral ou via nasal, e você vai ter que partir para uma via aérea definitiva. Um trauma em tórax, que a gente sabe, por exemplo, que o paciente vai apresentar mesmo a intubação, algum desconforto respiratório por uma possível contusão pulmonar, como já foi descrita na aula da doutora Gabriele. Eu estava explicando também na queimadura, na inalação de fumaça ou de gases aquecidos, né? Em que tem a possibilidade da gente apresentar um edema progressivo das vias aéreas, né? A gente tem uma ideia de necessidade de fazer ou não uma intubação traqueal precoce, ou garantir uma via aérea definitiva precoce. Isso é muito importante, né? Outra coisa legal de ver necessária de ver é a possibilidade de aspiração, né? Quando você vai avaliar um paciente, é muito importante que você tenha meios para realizar a aspiração de secreções, tá? Das vias aéreas. Um paciente que não queira, por exemplo, ficar deitado no local do acidente, como recomendação até a avaliação inicial, ele pode muito bem estar tendo dificuldade de manejar o acúmulo de secreções na garganta, no fundo do nariz, assim como o sangramento, por exemplo, tá? Então, é importante que você tenha algum mecanismo de aspiração e que, se o paciente tiver presença de conteúdo gástrico, ou seja, se ele vomitou e tem conteúdo gástrico na faringe, na garganta, é importante que você realize a aspiração e a lateralização da cabeça. Importante dizer só uma coisa, no trauma, o A, ele avalia também a coluna cervical, né? Quando há suspeita de lesões de coluna cervical, ou melhor, até que se afaste a suspeita de lesões da coluna cervical, toda a lateralização da cabeça não é bem dizer uma lateralização da cabeça. Você tem que girar o paciente em bloco, como um todo, para evitar que você lesione a coluna, né, a medula desse paciente, causando problemas assim posteriores e neurológicos, né? Vamos lá. Aqui é só uma foto de um paciente que teve queimadura de face, tá? Paciente aparentemente bem, tá com um catéter, só que você observa essas áreas de hiperemia, de exulceração na face, tá? Bigode, queimado, chamuscado, são sinais que você olha e você já imagina, poxa, ele pode apresentar um inchaço, um edema das vias aéreas que vai obstruí-las progressivamente. Vou ficar mais atento a esse paciente. Esse é um exemplo, né? Aqui a gente tem um trauma maxilofacial. Eu não sei se isso é claro para vocês, o que é maxilo, tá? A gente divide a nossa face em 3 porções, tá? A superior, a média e a inferior. A inferior, basicamente, seria a mandíbula, tá bom? A média seria essa região da arcada superior dos ossos nasais, que fica entre o palato e a órbita, essa região. E o terço superior seria a região da testa, da porção superior do arco orbitário, tá? Os traumas mais comuns são do terço médio, como esse aí. Um paciente que provavelmente sofreu um acidente automobilístico pelo aspecto da lesão. O que a gente consegue observar numa foto dessa? Sangramento profuso. Esse negocinho azul aí é um aspirador rígido, que a gente sempre tem que ter. Avulsão dentária, perdeu um monte de elementos dentários. E está com edema importante de vias, de partes moles, né, que vai obstruir com certeza a via aérea. Uma coisa importante de observar aqui também, principalmente no olho esquerdo, aquele olho que está mais para cima, você vê um hematoma em volta dele, né? A gente chama isso de sinal do guaxinim, tá? Muitas vezes isso está associado a uma fratura de base de crânio, tá? Isso é uma contraindicação, isso é importante que vocês saibam, absoluta, a realização de uma intubação nasotraqueal. Existe uma estrutura óssea, né, chamada de lâmina cribiforme, que está no teto do nariz, que separa o cérebro do nariz. Um trauma em que você tem um sinal de guaxinim ou um sinal de Battle, que é um hematoma atrás da orelha, né, retroauricular, você pode ter apresentado uma fratura da base do crânio.
Se você inventa de passar uma sonda nasogástrica, ou se você inventa simplesmente de fazer uma intubação nasotraqueal, você pode entrar com esses aparelhos no cérebro do paciente. É uma coisa extrema, mas você evita bastante lesões com isso. Então vamos lá. Os traumas de maxilofaciais geralmente são resultantes de contusões em acidentes automobilísticos, né? Geralmente sem cinto de segurança. É aquele paciente que estava no carro, sofreu um acidente, estava sem cinto, enfiou a cara no painel ou foi no para-brisa, né? Pode acometer a nasofaringe, a rinofaringe. Só para assim, explicar um pouquinho melhor para vocês. O que é a faringe? Imagine que faringe é o tubo que conecta nariz e boca ao sistema digestivo e pulmões, tá? É basicamente isso. A gente divide ela em naso, rino, faringe. E naso, rino, orofaringe, né? O que é isso? Na verdade, é naso e orofaringe, que é a faringe atrás do nariz, a faringe atrás da boca, e a hipofaringe é a faringe imediatamente acima da laringe, tá? Então, quando a gente pode ter acometimento de todas essas estruturas, prejudicando, obviamente, a respiração, a gente pode ter hemorragia, esse sangramento pode ir para a via aérea e causar uma pneumonia expirativa ou diversas alterações, avulsão de dentes e edema de partes moles que vão dificultar a realização da intubação, como a gente viu na foto anterior. Aqui é muito importante que quando a gente vai garantir a via aérea desse paciente, a gente tem que tomar cuidado com os sedativos, tá? Quando nós fazemos uso de sedativos, nós diminuímos o tônus muscular. A diminuição do tônus muscular em uma via respiratória faz com que haja, assim, facilite a obstrução completa dessa via, tá? O tônus muscular é uma das causas de se manter a via aérea pérvia, que mantém o tubo da respiração aberto. Então, quando a gente usa um sedativo, a gente pode diminuir esse tônus e facilitar a obstrução da via aérea. Daqui é uma luta do UFC, eu até assisti no dia, só para vocês terem ideia, foi um trauma, né, contusão, fechado, em que o paciente apresentou aqui, ó, na radiografia, na tomografia, né, com reconstrução 3D, uma fratura aqui completa do corpo da mandíbula direita, tá? Por exemplo, uma fratura como essa, a gente pode até achar que é uma coisa simples, mas ela vai causar o quê? Sangramento, edema de partes moles, pode fazer inclusive com que a língua, né, ela caia sobre a própria via respiratória e cause uma obstrução que dificilmente você vai conseguir entubar sem ajuda, tá? Falando agora de trauma cervical, né, que é o trauma de pescoço, quais são as principais coisas que a gente tem que estar de olho, tá? Basicamente, há dois tipos de trauma de pescoço. O perfurante e contuso, tá? O perfurante é basicamente aquele em que você tem uma perda da solução de continuidade da pele, geralmente por armas brancas, né? Ou arma de fogo, tá? Quando você tem uma lesão do pescoço, nós temos que pensar na lesão das estruturas vasculares, tá? Como que uma lesão de um vaso vai levar a uma obstrução da via aérea? Porque o vaso não tem nada a ver com a via aérea num primeiro momento, né? Se você lembrar da anatomia. No entanto, imagine que você lesou, o paciente foi vítima de uma facada, né? E essa faca, por acaso, acertou algum vaso importante do pescoço. Começou a apresentar sangramento. O pescoço é uma estrutura que ela se dilata até certo ponto, né? É um compartimento que se dilata até certo ponto. E se esse hematoma começa a comprimir a própria via aérea, você vai apresentar uma obstrução parcial que pode se transformar numa obstrução total da via aérea. O paciente não vai respirar mais, né? Outra coisa que pode acontecer é uma ruptura da laringe ou da traqueia. Imagina uma facada na região anterior do pescoço, que você lesiona o próprio órgão da respiração, que é a laringe, né? Ou a traqueia, que é o tubo que está abaixo do laringe conectando ao pulmão, tá? Isso aí pode levar a sangramento para direto já na via aérea, pode causar um edema da via aérea ou até uma desconexão entre essas duas partes, o que geralmente é fatal, não dá tempo de se realizar nenhum procedimento para ajudar nisso, tá? Então, a gente sempre, nesses casos de trauma de pescoço, é importante evitar a progressão da lesão. O cara chegou lá, você viu o mecanismo do trauma, você já sabe que aquilo provavelmente vai evoluir mal, você não vai deixar aquilo progredir, tá? Muitas vezes você vai partir para uma via aérea definitiva que é geralmente cirúrgica nesses casos, né? Quando eu falo via aérea cirúrgica, eu queria que vocês pensassem numa crico ou numa traqueostomia. No caso de trauma de laringe, como eu vou falar agora, preferencialmente a traqueostomia e nunca a crico, tá? Nunca não.
preferencialmente não a cricotireoidostomia. Eu vou explicar mais para frente qual que é a diferença entre um e outro, tá bom? Laringe, o que é a laringe? Laringe é o nosso órgão, tem 3 funções básicas da laringe, tá? Evitar a aspiração, ou seja, evitar a entrada de conteúdo alimentar nas vias respiratórias, ajudar na produção de voz, né, na fonação e a respiração. São essas 3 principais funções da laringe. Dificilmente você tem uma fratura, é raro ocorrer uma fratura das estruturas cartilaginosas da laringe, tá? Mas às vezes acontece. No trauma de laringe, você vai ter 3 sinais importantes, não são sintomas, tá? São sinais. Rouquidão, tá? Enfisema subcutâneo e fraturas palpáveis. O que é? A rouquidão, realmente o paciente apresenta aquela voz soprosa, por muitas vezes mais grave, né? E que não é do padrão dele. O enfisema subcutâneo é quando você tem uma lesão nas vias aéreas que faz extravasar ar para o espaço abaixo da pele. Então, aquele paciente que apresenta aquele, parece um inchaço na região do pescoço, que você palpa, você vê que embaixo dela tem ar, isso acontece por conta de lesão da via aérea. Extravasa o ar que você respira direto para baixo da pele. Já tive casos de paciente que o efizema subcutâneo se estendia do couro cabeludo até o joelho. O cara virou praticamente um balão, tá? Fraturas palpáveis. A gente tem aqui no pomo de Adão, né? A cartilagem tireoideia, abaixo da gente tem a cartilagem cricóide, eu vou mostrar mais à frente. Quando a gente tem fratura dessas cartilagens, há uma crepitação quando a gente palpa elas, quando a gente movimenta essa região. Então, sempre está de olho nisso, tá? Na laringe, como eu tinha falado, sempre evitar realizar cricostomia, preferir sempre a traqueo de urgência, tá? Aqui eu tô com um mnemônico. Quando a gente chega para avaliar um paciente, a gente tem que tentar entender qual que vai ser o grau de dificuldade de intubação desse paciente, tá bom? Esse mnemônico Lemon, ele tá aí para isso, tá? É assim, pessoal, a gente consegue imaginar que num cenário de trauma, muitas vezes a gente não vai conseguir aplicar tudo que a gente vê nesse mnemônico, mas pelo menos saber eles é importante, tá? O ED, Look Externally, você vai avaliar características que vão predizer dificuldade para intubar um paciente. Pô, se você chega lá, você vê um cara de 200 quilos, de 1,5 m, você sabe que vai ser difícil de intubar. Se ele tiver uma boca muito pequena, se ele tiver uma restrição da abertura oral, se ele for retrognato, ou seja, tiver aquele queixinho para dentro, se ele tiver sofrido alguma fratura de face, vai ser difícil de intubar esse paciente, a gente tem que estar ciente disso, tá? O E é para você avaliar a regra dos 332, que é basicamente você avaliar, né, a distância entre o incisivo superior e o incisivo inferior, ou seja, colocar 3 dedos entre os dentes para esse cara, 3 dedos entre o ocioide, que é esse osso bem aqui na base do assoalho da cavidade oral, e o queixo, e também a da ponta da tireoide, da cartilagem tireoideia aqui, até o assoalho da cavidade oral, que é de 2 dedos, tá? Isso aí permite que você faça um alinhamento adequado do paciente. Quando você tem esses parâmetros respeitados, você tem um alinhamento adequado da via aérea do paciente, o que vai ajudar na intubação. Malampate é a observação da cavidade oral, né? Tem vários graus, e a gente avalia o tamanho da língua, a medialização ou não dos pilares, qual que vai ser a predição de você conseguir fazer uma laringoscopia, ou seja, colocar o aparelho e enxergar alguma coisa na região da laringe. Obstrução, né? Ver se tem alguma coisa que possa estar obstruindo, e a mobilidade do pescoço, tá? A gente avalia a mobilidade do pescoço como? Encostar o queixo no peito e esticar o pescoço indica que você tem uma mobilidade boa, uma mobilidade cervical boa, tá? Isso é importante porque ajuda bastante na intubação traqueal. Lembrando apenas que você não pode ficar mobilizando o pescoço um paciente com suspeita não afastada de fratura da coluna cervical. Aqui é o malampate. A gente vai vendo aqui da esquerda para a direita os graus, né? De comprometimento de dificuldade, né? De intubação. Você vê que na primeira você vê o sininho, né? Que é a úvula inteira. Você vê até a pontinha dela. Você vê os pilares que amidalianos, né? Que são o arco palatino. Isso aqui, ó, você consegue ver tanto da frente quanto de trás. Conforme evolui, você chega... você não consegue ver a ponta da língua. Você vê que a abertura aqui entre a orofaringe e a cavidade oral já diminui. Aqui você vê só a base da úvula, né? Quase não consegue ver a abertura. E aqui você só vê língua e palato. Então, você imagina que esse grau aqui vai ser o mais difícil de se realizar a intubação, tá? Esse fluxograma aqui, ele é bastante importante, tá? Esse aqui é para decisão de via aérea definitiva.
para a gente, ele é talvez o slide mais importante que da aula, tá bom? Quando você decide que você vai estabelecer uma via aérea definitiva, é importante que você tenha suporte para isso. Você tenha uma equipe do seu lado que possa te ajudar, que você tenha material para isso, né? Aqui em cima está até especificando, você tem que ter aparelho de sucção, você tem que ter o tubo endotraqueal. Se você não conseguir, você tem que ter uma máscara laríngea, o laringoscópio que funciona, um bugie, que é um guia para te ajudar a entubar. Tem que ter material para fazer uma crico, se necessário. Você tem que ter diversos tamanhos de tubo, você tem que ter oximetria, capnógrafo, você tem que ter drogas para realizar a sedação desse paciente para auxiliar na sua intubação. Tem que ter tudo isso em mãos, tá? Parece fácil, mas assim, é uma coisa que é muito, muito simples de você não conseguir seguir, de você não ter tudo à mão, tá? Tem que ser uma equipe muito bem treinada para conseguir isso. Então a gente definiu se a gente vai entubar o paciente, que a gente vai entubar um paciente, que a gente vai fazer uma via aérea definitiva, certo? Pré-oxigenar o paciente. A gente oferta oxigênio para esse paciente enquanto a gente está adiantando, está checando o laringo, está checando as drogas, está vendo o número do tubo, a gente vai pré-oxigenando esse paciente através de uma máscara, tá? Primeira coisa que você vai se perguntar, é possível oxigenar esse paciente? Não, não é possível. Vou dar um exemplo. O paciente está com trauma de face, está sangrando por tudo que é canto, você não consegue acoplar a máscara, você acopla a máscara, você tenta jogar oxigênio para dentro do paciente, você tem uma baita de uma resistência, então você não consegue oxigenar. O que você vai fazer? Você vai para uma via aérea definitiva cirúrgica, vai para uma traqueostomia, para uma cricotireoidostomia, enfim, para alguma coisa cirúrgica. Você consegue oxigenar, maravilha. Aí a gente vai para aquele mnemônico do Lemon. A gente vai ver, pô, o cara é gordo, o cara é retrognato, o cara tá com baita de um trauma de face, o cara não abre a boca do cara é muito pequena, ele tá com uma restrição de movimento cervical, quer dizer, poxa, se ele tem tudo isso, a minha intubação vai ser difícil. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, chamar ajuda, tá? Chamar ajuda, primeira coisa. Beleza, se você chamou ajuda e aí você tem alguma dificuldade, você sempre vai considerar uma intubação com o paciente acordado. Isso não é muito uma realidade na nossa rotina, né? Mas é possível fazer esse tipo de intubação também, tá? Aí você foi, beleza, avaliou, né, a via aérea, através do mnemônico do Lemon, viu que a intubação não tem nada que indique que você vai fazer uma intubação difícil, então você pode proceder com a intubação, né? E aí você faz uma sedação, você faz analgesia para esse paciente, faz relaxante muscular, uma sequência de intubação e garante a via aérea. Tá? Se você não conseguir, cirurgia. Você acaba caindo na cirurgia para garantir a via aérea definitiva, né? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui aparentemente é um trauma de face, certo? Muito sangue. Aqui você vê que ele tá com uma via aérea definitiva cirúrgica, tá? Isso aqui é um tubo conectado no respirador, um laringoscópio e um aspirador em mãos, tá? Notar que isso aqui não é tão simples, o paciente está com o colar cervical, ou seja, ele não está com mobilidade cervical presente. Isso aqui parece simples, né? Mas é bastante complexo, tá? Você conseguir garantir uma via aérea definitiva num paciente com restrição de mobilidade cervical, trauma de face, sangramento, num ambiente de urgência, não é nada simples, tá? Outra coisa importante, que só para explicar para vocês, quando vocês forem, sei lá, se algum dia vocês toparem com um paciente aí que sofreu um trauma de moto, tá com capacete, como que a gente retira o capacete? A gente precisa de 2 pessoas, tá? Tem que estabilizar a coluna cervical na posição neutra, como o cara tá fazendo aí, né, com as 2 mãos. Uma outra pessoa vai puxar o capacete, tá? Não adianta a gente querer chegar e tirar o capacete de qualquer maneira, que você pode causar uma lesão medular nesse paciente. Tá? Imagina que ele tem uma fratura cervical, você lateraliza a cabeça dele, um fragmento ósseo penetra no canal medular, corta, o cara fica tetraplégico. Então a gente evita isso, tá? Aqui umas manobras que a gente vai fazer quando dá intubação, né? A primeira imagem aqui é o chin lift, que é basicamente levantar o queixo, tá? Quando você levanta o queixo, você está vendo essa setinha azul? Você traciona superiormente o assoalho da cavidade oral, e isso faz com que o diâmetro da via aérea aumente, facilita a visualização e facilita a passagem do tubo endotraqueal, tá?
Aqui a gente vê o jaw thrust, né, que a pessoa coloca os dedos no ângulo da mandíbula, que é aqui na quina, né, do rosto, e anterioriza a mandíbula como um todo, tá? Tem o mesmo princípio, isso faz com que a via aérea se mantenha mais perto, ajuda a pessoa a respirar e facilita a intubação quando necessário. Aqui é uma cricotireoidostomia por punção, tá? É uma agulha colocada na membrana cricotireoidea e que garante a oxigenação do paciente, tá? Não é uma via aérea definitiva, isso aqui leva a uma hipercapnia, ou seja, um acúmulo de CO2 no paciente, embora oferte oxigênio, não limpa, não retira o CO2 do corpo. Isso vai gerar sonolência, vai dar diversos distúrbios metabólicos, então não é uma via considerada definitiva, a gente usa ela apenas para ganhar tempo, tá? Falando um pouquinho aqui de anatomia, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença básica, então, entre das vias aéreas definitivas, né, que é basicamente a cricotireoidostomia e a traqueostomia. Então, nessa primeira imagem, esse ossinho aqui, que é o único osso que não se articula com nenhum outro no corpo, é o ocioide. Tem o formato de um arco, tá? Abaixo dele, a gente tem uma membrana que conecta a cartilagem tireoideia, que é essa grande, a ela, que é a membrana tireoideia, que liga tireoide, né, ao ióide. Aqui nós temos a cartilagem tireoideia, aqui embaixo dela, vocês veem que tem um anel traqueal que é um pouquinho mais grosso, que a gente chama de cricoide, tá? Então, entre a cartilagem tireoideia e a cartilagem cricoide, a gente tem a membrana cricotireoideia, que é a membrana que nós vamos acessar na cricotireoidostomia, tá bom? Como que é feito isso? Geralmente você pega um instrumental frio numa lâmina de bisturi, é realizada uma incisão na horizontal, você incisa a pele, o tecido subcutâneo e você já cai em cima dessa membrana cricotireoideia. É realizada a divulsão dos planos, um alargamento desse pertuito que você está criando, tá? Aqui nessa imagem você vê que a pessoa passa o instrumental, o Kelly, né, ou a pinça, e abre essa pinça e tira ela aberta. Por que isso? Apenas para dilatar a abertura e permitir que você passe um dispositivo com uma cânula com um cuff insuflado, que está aqui embaixo, tá vendo? Essa aqui é a cricotireoidostomia. O que a gente faria se fosse a traqueostomia? Qual que é a diferença? A traqueostomia, que é preferível nos casos de trauma de laringe, né? Ela é feita aqui nessa região dos anéis traqueais, tá? É um procedimento bem mais complicado do que a cricotireoidostomia, porque nessa região, não está demonstrado aqui, mas a gente tem a tireoide, tá? Que sangra bastante, a gente tem bastante musculatura e tireoide antes da gente acessar a traqueia. Então, geralmente, acessa-se essa região, tá? É feita uma incisão aqui, uma abertura semelhante a essa aqui, com o instrumental rombo, e a passagem de uma cânula de traqueostomia com cuff, tá? Geralmente, quando a gente faz a cricotireoidostomia, a gente tem um tempo hábil de passar, não se permanece com essa cricotireoidostomia devido a ela causar problemas para a própria laringe, então vai atrapalhar a fonação, a respiração mais para frente. Então, a gente converte a crico numa traqueostomia. Isso é importante vocês saberem também. Bom, pessoal, isso aqui é a definição do que é a via aérea definitiva cirúrgica, tá? A aula, ela basicamente, eu queria que vocês aprendessem a reconhecer quais são os riscos potenciais da perda de uma via aérea adequada, né? E explicar bem por cima para vocês quais são deixa eu tirar aqui para a apresentação. Quais são as opções que a gente tem para manejar a via aérea e garantir que o paciente não morra ali naquele momento. Tá joia? Qualquer dúvida aí, se alguém quiser entrar em contato, quiser perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Sato, obrigada, foi super enriquecedor. Temos que articular a aula de intubação, que a gente já tinha conversado, é para essa turma. E vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal, erguem a mãozinha se tiverem alguma dúvida, para a gente poder estar dando seguimento. Todo mundo quietinho? Então, tá bom, Sato. Bruna, quer falar?
Eu não recebi nenhuma pergunta, não, mas foi muito esclarecedora a palestra, foi passada de forma bem didática, a gente conseguiu entender muito bem. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua vontade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Bruna. João, brigadão. Foi super bacana. A gente quer você para nossa equipe a partir do ano que vem, né? Maravilha. Vamos trabalhar para isso. E vamos combinar a aula de intubação. Combinado. A gente marca um dia, a gente faz uma aula prática. Isso. Brigadão. Tudo de Falou, bom. Ari. Tchau, Fiquem tchau. com Obrigado. Deus. Obrigado a todos.